Então deixa eu me apresentar, irmão. Não sei como é que vai ser, porque é uma, duas, três TVs. Você olha para onde for aparecendo a imagem aí, tá bom? Então deixa eu só me apresentar. Volta aí, gente. Volta esse trem. Irmão, saiu. Aí, vai. Foi. Aí. Ele está dando tilt. A TV ali está dando tilt? Está dando tilt, né, irmão? Ela está me enganando esse trem aí. Irmãos, essa aqui é a minha família. Eu me chamo Juliano, sou um dos pastores da Igreja Nazarena em Jaguariúna. Líder do Ministério Reunidos para Adorar, essa banda que me acompanha há muitos anos já. Eu tenho 42 anos, esse é o meu principal ministério, a minha família. A Sara é minha filha do meio, ali está minha esposa. A Beatriz, a minha filha mais velha, hoje tem 21 anos. E a Olívia, ela é a caçulinha com 8 anos de idade. E só reforçando, esse é meu principal ministério, antes da música, é a minha família. Então, é o tesouro que Deus tem me dado. Para a gente seguir, eu queria que você tivesse como um texto base para essa tarde, a palavra de Deus, um texto em Romanos. Eu vou projetar ali para a gente ler juntos, tá bom? Então a gente vai ler 10 versículos, mas irmão, a gente tem que ler tipo exército de Jesus, tá bom? São 10 versículos, cada um lê um, aleatoriamente, até a gente terminar. Então vamos começar. Isso, dá para enxergar aí, irmão? Quem tiver a vista boa, melhor que a minha. Mas é assim, irmão, lê o primeiro versículo, o segundo já vem. Se o outro começar junto, espera, lê o terceiro. E aí tem mais alguns slides para frente aí, até o versículo 10. Vamos lá junto? Quem vai ler o primeiro pode começar, meu irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Três. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Espera um pouquinho, vou até mudar o slide. Mas olha só o que nós acabamos de ler, meu irmãozão. Olha ali, que no vidro ele não vai dar certo. Versículo 3. Não pense o quê? De si mesmo além do quê? Não está falando para você não pensar em si. Pode pensar, mas não além do que convém. Tá bom? Versículo 4. Vamos lá. Cinco. Aleluia. 6. Pode ler o 6, irmão, vamos lá. Repete o 7, irmã, de novo. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muito bom. 8. E o último slide dos versículos 9. Opa, de novo. O amor seja não fingido. Eita, isso. Falei, ué. Vamos lá de novo. Vamos lá. Isso. Aleluia. Versículo 10. Amar uns aos outros de que forma? De que jeito é escrito ali, irmão? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor o quê? Fraternal, preferindo
Você em primeiro lugar? Não, preferindo em honra uns aos outros. Esse texto vai nos ajudar a definir alguns conceitos para aquilo que nós vamos bater um papo hoje. Então vamos lá, primeira coisa, o que significa ministério? Vamos lá, número 1, o que está escrito ali? Número 2. Número 3, para quem enxergar. Exercício de um serviço religioso. Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender o que significa ministério é serviço. Ministério, eu tenho um ministério, então você tem um serviço, vamos dizer junto, serviço? Serviço, grava essa palavra, que a gente gosta muito de falar, eu tenho um ministério. O que significa? Você tem um serviço. Um serviço, depende do lugar que você estiver. Se você fosse, por exemplo, ministro da saúde, o que é o ministro da saúde? É um pastor? Não, é um cara que tem um serviço de cuidar da saúde do nosso país. Tomara que seja um cara bom que entre lá. Ministro da educação, o cara tem um serviço a prestar a nosso país sobre educação. Na igreja, ministro de música, ele tem o quê? Um serviço a prestar com a música. Amém, irmãos? Isso, vamos lá então, não esqueça. Então, a primeira coisa, primeira coisa que nós podemos, muda ali, falar, então, portanto, fica mais tranquilo, prático, bíblico, simples e direto, você dizer o quê? Ministério de música. Eu já vi ministério de louvor, ministério de adoração, ministério de louvor e adoração, ministério de louvor, adoração e dança, ministério do mistério, ministério profético da música. Irmão, ajuda a igreja, ministério de música, amém, irmão? Mas Juliano, mas não é adoração e louvor? Você usa a música para render adoração e louvor a Deus, através do quê? Música, amém, irmãos? Então nós somos o quê? Nós temos o quê? Um ministério, amém, irmãos? Ministério significa serviço. Então, o nosso ministério na igreja, vamos falar que todo mundo aqui é músico, qual que é? O ministério de música, é isso, amém? Conceito simples e nada muito. Mas Juliana, minha igreja é ministério de adoração profética. Pode continuar, não estou falando para você mudar o nome, mas você precisa ter um conceito dentro do seu coração, porque senão, daqui a um tempo, se não for hoje já, você acha que música é só para louvor e adoração, ou louvor e adoração é só música, e não é, amém, irmãos? Você pode louvar a Deus varrendo o chão aqui desse salão de culto, você pode louvar a Deus honrando seu pai e sua mãe, você pode adorar a Deus dando uma oferta a um necessitado, isso é adoração a Deus, e você não está executando música, amém? Por isso que eu gosto muito do nome ministério de música, que é eu dou um serviço, eu presto um serviço ao meu Deus, na igreja onde eu congrego, através da música, amém até aqui? Podemos continuar? Vamos lá. Do que e como é formado o ministério de música? Primeira coisa, e não ria, como que ele é formado? Vamos lá, o que é aquela foto ali, o que tem ali? Músicos. Juliano, o que você está falando, desculpa, mas é muito redundante, isso é óbvio, não é? Não é óbvio. Deixa eu te ajudar. Quantas vezes talvez no ministério de música, na sua igreja, chegou aquele menino bonito, legal, gente boa, sabe aquele rapaz, gente boa, ô pastor, eu quero participar do ministério de música, aí o pastor carinhosamente, sem problema filho, fala com o líder do ministério de música, aí ele vai falar com o líder do ministério de música, ele chega e fala, João, eu quero participar do ministério de música, você quer? Quero. O que você gosta de fazer? Gosta de cantar? Ah, não gosto de cantar não gosto não.
Oh, mas tudo bem, você gosta de tocar? Ah, rapaz, eu não gosto de tocar também não. Na realidade eu não sou muito assim com a música. Mas pera um pouquinho, por que você quer participar do Ministério de Música? É porque eu acho legal. As pessoas estão lá na frente, todo domingo, aquele negócio. Então, pessoal, deixa eu ajudar. Com muito amor. Lembra que o versículo que nós lemos sobre amar de uma maneira fraternal as pessoas? Primeiro quesito que você precisa, assim, para participar do Ministério de Música, você não precisa ser o melhor músico, mas você precisa ter um mínimo de aptidão musical. Mínimo. Quer cantar? Vamos sentar aí, vamos dar um dó. Eu não sei se o dó é esse, mas dó, dá um dó. Não, irmão. Tem que acertar. Tem que gostar. Pelo menos, quem que é? Como chama o irmão aqui? O Vinícius, pela cara dele, está empolgado. Ele gosta, ele quer participar. Eu não sei o quanto ele é íntimo da música, mas tem que ser no mínimo afinado para cantar, né, irmãos? Amém. O amém ficou fraco, né? Você já deve estar, ixi, ai. Irmão, você sabe por quê? Que às vezes, como que é formado o Ministério de Músicas? Por pessoas que às vezes são frustradas em outros ministérios, e ele quer participar do Ministério de Música, que ali é muito legal. Não entra nesse barco, você vai sofrer. Talvez Deus tenha um ministério para você de abrir a igreja. Fala, pastor, eu quero abrir a igreja, eu chego mais cedo, me dá a chave, eu vou abrir, ligar os ventiladores. Você fala, isso não é importante. Chega aqui com a igreja fechada. Vocês estão entendendo? A importância do Ministério de Música não é maior do que outro ministério na igreja. Então, para participar do Ministério de Música, a primeira coisa, ele tem que ser músico. Músico que eu digo assim, não é viver de música, ele é formado por músicos, tá bom? Vamos lá. Mas o que o Ministério de Música é formado? Vamos, gente. Isso. Por uma liderança. A gente podia aqui falar de um monte de coisa. O Ministério de Música, ele é formado por músicos, ou que gosta de música, que ele não é... Quer ver só? Presta atenção aqui, ó. Deixa Deus falar o seu coração. Quantos aqui vivem da música? Vivem de música. Você vive de música, filho? Vai viver, porque tocar 5 instrumentos assim. Você está vendo só, pessoal? Olha só que coisa interessante. Ninguém aqui vive da música. Ninguém vive da música. Então, na maioria das igrejas como essa aqui, a igreja que eu vou, a pessoa que ela serve na música, ela levanta às 6 horas da manhã, ela trabalha, ela tem ocupação, ela está preocupada se vai pagar as contas, preocupado com o filho, o cara está preocupado se vai passar no vestibular, e vai chegando na hora do ensaio, ele pega o instrumento dele e vai ensaiar. Basicamente é isso. E os mais aplicados, ele pega no meio da semana, o líder de louvor mandou as músicas já com antecedência, e ele ouviu, ele tentou tirou ali, e ali ele vai caminhando. Os mais aplicados, eles entram numa escola, eles fazem aula, eles querem melhorar, mas ninguém vive da música. Então, quando eu falo músico, não se sinta excluído. Músico, eu digo, é aptidão. Mas a segunda característica que precisa ter no Ministério de Música, apareceu. Liderança. Por quê? Presta atenção aqui, irmão. Deixa Deus falar o seu coração. Olha só essa foto. Essa foto eu mostrei ao Ministério de Música lá da minha igreja há uns 3 anos atrás ou 4. O que é aquilo ali? Um cachorro de 3 cabeças. Quem mais? O que é aquilo ali? 3 cabeças e um cachorro. Vamos lá, gente. Vamos, gente. O que mais? Um demônio. 3 feras. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe cachorro de 3 cabeças? Não existe. Conheço poucos cachorros, não existe. Então aquilo ali é o quê? Uma aberração. Aquilo ali é um monstro. Aquilo ali não é o correto. Mas no Ministério de Música da igreja, às vezes as nossas igrejas, a liderança está daquele jeito. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer liderar, todo mundo quer palpitar. Mas um Ministério de Música saudável, ele tem uma liderança, por exemplo, nesse estilo aqui. Tem uma pessoa que lidera. Irmão, deixa eu gastar 2 minutinhos sobre isso aqui. Presta atenção.
Não estou dizendo que o Ministério de Música precisa de ter um ditador, um cara autoritário e que ele faz, acontece sozinho e ninguém ajuda ele. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o Ministério de Música, onde todo mundo manda, é aquela foto das 3 cabeças. Acredite, não sai do lugar. Eles não têm uma visão para onde nós vamos. Todo mundo, por exemplo, o líder fala assim: ensaio é às 2 da tarde. Mas tem um abençoado lá do meio: não, 2 da tarde por quê? Não é 2 da tarde. Tem que ser 4 horas da tarde. Por que negócio é esse? Eu não vou. E aí começa, o cara ele não chega no líder e fala: líder, eu tenho um problema com o horário. Às 2 da tarde eu não posso, eu estou trabalhando, por exemplo, estou estudando. Conversa com o líder de uma maneira amorosa fala: não, tudo bem, vamos mudar, vamos pensar um horário que caiba para todo mundo. Mas veja só, existe uma voz de comando no ministério. Se o Ministério de Música não tem uma voz de comando, ele se perde. Ele se perde. Vocês estão entendendo, pessoal? Então o Ministério de Música precisa ter o quê? Primeiro, músicos. E o segundo o quê? Uma liderança. Ô Juliano, simples assim? Simples assim. Simples assim. Para começar, simples assim. Alguém que fala assim: ó irmãos, eu aceito liderar o Ministério de Música. E um bom líder é como Jesus. Jesus sempre conversava com seus 12. E aí, gente? Como é que estão as coisas? O que estão falando de mim aí? Jesus ele não era muito democrático não, mas assim, Jesus não era autoritário no sentido de falar assim: você tem que fazer isso e acabou, eu estou mandando. Até porque todos os ministérios de músicas que eu conheço, a maioria, ninguém é pago, são voluntários. Porque a igreja podia pensar um pouquinho sobre esse assunto, mas deixa para outro dia. Voluntários, que fazem por amor. Então como você pode chegar numa pessoa que é voluntária e falar: eu estou mandando você fazer isso? Eu não consigo entender muito isso, porque eu já tive do outro lado. Mas graças a Deus, a pessoa que me formou, meu cunhado, ele sabia lidar com isso. Então você aprende dessa forma. E eu já vi líderes muito próximos ali em Jaguariúna, que era machadado, o cara era legalista. É assim e acabou. Acabou mesmo, ele já nem está mais, acabou, sumiu, não está. Porque você precisa aqui, vocês que são do Ministério de Música, caminhar em amor, amém? Amém. Não é passar a mão na cabeça, falar, por exemplo, o ensaio é às 4, o cara chega todo dia, 4:30. Irmãos, eu não tenho problema com a pessoa, por exemplo, ela não vai no ensaio, ela falta ou ela chega atrasada. Não é esse o problema. O problema é não avisar. E chega como tivesse, estou chegando, é assim mesmo. Não é assim mesmo não. Não é assim mesmo não. Nós devemos, por isso que o versículo que nós lemos é considerar o outro em honra. Poxa, todo mundo está ali às 4, eu brinco com os meninos, não é britânico, chegou 4:05, 4 pô, estamos ali, chegou 4:40, ô irmão, você precisa dar uma justificativa, falou: me perdoe, tive um problema na minha casa, meu pai não me trouxe. Exemplo, o Ministério de Música lá em Jaguariúna, tem muitos meninos que dependem de carona, o pai levar, um amigo levar, tem essa realidade. Às vezes um atrasa porque o pai saiu, mas aí o abençoado não liga para mim, fala: pastor, você pode vir pegar? Eu vou buscar. Outro que tem carro, o Hamilton, dá para alguém passar em casa? Não, ele fica lá, atrasa e às vezes não fala nada, e o couro come. O couro come no bom sentido assim, entendeu, irmãos? Então, liderança, grave essa figura, precisa, você que é o liderado, peça a Deus que tenha uma liderança, para que a sua vida seja mais fácil, porque o líder, ele faz coisas a mais do que os outros, é normal, isso é normal, tá bom, gente? Amém? Vamos avançar então, vamos lá. O papel do Ministério de Música na igreja. Então nós vimos o quê? Como é formado o Ministério de Música, liderança e músicos. Agora, qual é o papel do Ministério de Música na igreja? Vamos lá. Primeira coisa, você vai achar... O que está escrito aí, irmão? Irmão, o que está escrito ali? Ministrar a quem? A Deus. Isso, vamos ler junto esse texto aí, irmãos? Vamos lá? Esperei com paciência no Senhor, e Ele tirou-me de um charco de lodo.
ponto, espera um pouquinho. Tudo isso aqui é uma obra de Deus na sua vida. Só que aí ela não terminou, uma obra de salvação. Aí o Senhor vem e continua. Versículo 3. Pois um hino. Ministério de música não é para esquentar culto. O ministério de música na igreja é para ministrar primeiramente a Deus. A Deus. Se você perdeu esse foco hoje, quando você voltar na sua igreja, fala: galera, nós perdemos a eira e a beira aqui, nós perdemos o rumo, precisamos voltar de novo, precisamos ministrar a Deus. Ministério de música não é para aquecer, vamos lá, aí pula para lá, aí pula. Eu não tenho nada contra pular, muito pelo contrário, gosto, pouco, mas gosto. Mas nós precisamos ministrar a Deus. O Davi, ele que escreveu esse salmo, ele falou que quando Deus colocou, o próprio Deus colocou um hino, colocou um novo cântico na boca dele, um hino a Deus. Olha o que ele fala: todo mundo vai ver ele cantando esse hino e temerá o Senhor. Olha que coisa linda. Então aqui, ministério de música, quando você estiver no momento de adoração, você olha para a igreja está fria, não corresponde, você fala: amém, irmãos? Você fica no vácuo. Você sabe o que acontece com a maioria dos líderes? Já aconteceu comigo, e se eu não vi, já acontece ainda. Você desanima a ministrar. Por que isso acontece? Você não está ministrando a Deus. Irmão, vai, adora a Deus. As pessoas daqui a pouco vão começar a ver: poxa, oh, aleluia, aleluia, aleluia. E vai junto adorar a Deus com você. Estão entendendo, irmãos? Então, primeira coisa, ministrar a Deus. Segunda coisa, volta aqui, slide. Segunda coisa que papel do ministério de música. Vamos, filho, muda aí. Isso, servir a igreja. Primeiro ponto ali desse slide, qual que é? Se a igreja tem culto, ali não é chocolatinho não, ministério de música, tá, irmão? Só para abreviar. Se a igreja tem culto, o ministério de música precisa estar apto a servir, gente. Segundo ponto, o ministério de música não foi feito apenas para os... Olha, irmão. Tem um culto na nossa igreja que o ministério de música, o nosso ministério de música não apoia ainda. De terça-feira tem reunião de oração. Ainda não conseguimos gente para suportar. Mas nós suportamos o culto de quarta, domingo de manhã, domingo à noite e os jovens. A JNI tem a sua banda, que está debaixo do ministério de música. E vamos dar um jeito de crescer. Irmãos, e olha, nós temos uma facilidade. Imagine se nós estivéssemos na igreja onde... Alguém aqui tem culto de segunda a segunda na igreja? Tem? Não, né? Graças a Deus. Ninguém é da Universal aqui, né? Não é. Se for, não tem problema também não. Mas imagine se você congregasse na Universal, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E segunda não tem. Então, às vezes eu me deparo com ministérios de música que o cara quer tocar só no domingo. E no domingo, noite. A irmã levantou. Alguém levantou a mão aqui? A maioria não vai. Assim, não precisa ter a banda toda, mas um cara com violão ali, tal. Esse é um culto que o ministério de música está devendo lá. Amém, irmãos? Então, nós precisamos servir a igreja. Servir a igreja. Não dá, olha, e acredite, isso acontece em igrejas grandes. Um dia, conversando com um amigo meu que era o líder na Central, Nazareno Central em Campinas, uma igreja de 5, 10 mil membros. Você acredita que tinha culto lá que não tinha músico? Numa igreja de 10 mil pessoas. Não tinha quem tocasse. Ele falou: Juliano, minha esposa me moía, e eu tinha que estar lá. Era um culto durante a semana, que a frequência não era muito grande, era umas 800 pessoas, 700 pessoas. E ele não tinha uma banda. Hoje melhorou. Então isso acontece em igreja grande e igreja pequena. Então, irmãos, ame servir a igreja, amém? Amém. Vamos lá. Amém. Uma outra característica: serem o quê? Facilitadores. Por quê?
Irmãos, o ministério de música, se ele não estiver afinado, se ele não estiver juntinho, se ele não estiver legal, ele atrapalha o culto, meu. Ele não ajuda no culto, ele atrapalha o culto. O pastor sobe para pregar, o culto está aquela maçaroca. Ele acabou de entregar o culto, o momento para o pastor pregar, a última música que ele cantou, Nosso General é Cristo. O pastor ia pregar sobre o quê? Sobre amor, perdão. Então, ser facilitador, o ministério de música, é ele entender o ambiente da igreja, estar alinhado com o pastor na medida do possível. Na medida do possível, porque às vezes os pastores eles não entendem o ministério de música. Sou pastor, então posso falar, irmão, é verdade, não entende, mas na medida do possível precisa estar sincronizado, porque o pastor vai pregar sobre alguma coisa, a gente facilitar para que o ambiente na igreja esteja bom. Som extremamente alto, é gostoso, irmão? Você sai dali, eu chamo o louvor que você está torcendo que acabe logo. Você já teve louvor assim? Eu já, lá na minha igreja, já. E eu devia estar tocando. Aquilo que as pessoas estão olhando para você, tipo assim, acaba essa música, acaba, que eu não estou aguentando. Aquela massa de som, aquela coisa. Então, o nosso papel é para sermos facilitadores. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a função do ministério de música? O primeiro que nós vimos, qual que foi? Servir a igreja. O primeiro, antes de servir a igreja, ministrar a Deus. Segundo, servir a igreja. Terceiro, ser um facilitador. Está fazendo sentido para você, irmão? De boa? De boa mesmo? Então tá bom, vamos lá. Vamos entrar num assunto que é identidade do ministério de música. Irmão, agora aqui eu vou falar umas coisas assim. Se na sua igreja você faz diferente, fica tranquilo, tá bom? Eu só quero que você grave o conceito no seu coração. Conceito bíblico. Não chega lá na sua igreja chutando, agora aqui mudou. Calma. Porque nós vamos tocar algum assunto aqui, que às vezes na sua igreja, você tem o hábito de falar, de fazer, contrário ao que nós vamos ver, sobre identidade do ministério de música. Mas eu só queria que você pensasse sobre o assunto, por favor, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, identidade. Identidade é importante porque identidade te faz saber o que você é, e principalmente aquilo que você não é. Então o ministério de música que entende a sua identidade, ele sabe quem ele é. Por que eu digo isso? Primeira coisa, vamos lá. Alguém aqui é descendente de judeu? Alguém aqui é de Israel? Não, de boa, alguém nasceu lá, os pais nasceram, o vô? Não, né? Ô, irmão, então por que você quer tornar o ministério de música judaico? Por quê? Irmão, eu não sou judeu. A minha religião não é o judaísmo. Eu sou cristão. Amém, irmão? Eu sigo Jesus. Ele era judeu, mas eu sigo Jesus, o que ele me ensinou. Eu não sou judeu. Eu não sou israelita, eu não nasci em Israel. Então o ministério de música, ele tem um negócio doido com tocar música de Israel. Gente, nada contra, por favor, nada. Mas meu irmão, você mora no Brasil, tá bom? Você mora no Brasil. Por quê? Daqui, se você não entende que você não é um judeu, aí você vai parar com esse negócio aqui, ó. O que esse rapaz está fazendo? Isso! O que ele é então? Ele é um levita. Ô, irmão, deixa eu falar aqui. De novo, irmão, na boa. Se você lá na sua igreja chama o ministério de música, os levitas, irmão, isso tem no Velho Testamento. Tem no Velho Testamento isso aí. Mas presta atenção aqui, deixa Deus falar o seu coração. Você sabe o que é um levita? Você sabe o que é levita? Não é quem levita. Não é aquilo ali. Só coloquei para te chamar a atenção. Levita, ele veio da tribo de Levi. E cuidado, se você quer ser um levita, talvez você não pode ser um sacerdote. E no Novo Testamento a Bíblia nos chama de sacerdotes, aqueles que ministram diante de Deus no Santo dos Santos. Mas um sacerdote podia ser um levita.
são de tribos diferentes. E um levita, você sabe qual era o principal trabalho dele? Não era tocar. Um dos trabalhos de uma turma pequena lá era tocar. Davi que estabeleceu esse negócio. Mas a maioria era fazer o quê? Zelar, cuidar do templo. Um dia lá em Jaguariúna, vai fazer uns 3 anos talvez. Falei, galera, hoje vai ter ministração. Todo mundo estranhou, que era um sábado à tarde, sábado pela manhã. Hoje, nós vamos ter uma palavra aqui. Foi uns gatos pingados, não foi todo mundo. Alguns acho que já desconfiou. Chegou, tinha balde, vassoura, rodo e produto de limpeza. Nossa igreja estava sem zeladoria, sem faxineira. Eu estava em casa e falei, poxa, a galera gosta dessa palavra de levita, nós vamos fazer uma parada de levita. Vamos lavar os banheiros da igreja. Lavamos os banheiros, os irmãos aplaudiram, tal. Nunca mais quiseram. Mas assim, por que eu estou te falando, irmão? Nós não somos levitas. Se você quer um nome bíblico para aquilo que nós fazemos, nós somos sacerdotes do Senhor. Gente, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa não, gente. Não é a mesma coisa. Mesma coisa é uma panela de pipoca. Levita era levita. Levita não entrava no lugar santo para servir ao Senhor. Não ministrava diante de Deus. Está entendendo, gente? Por isso que o apóstolo Pedro, depois de 2000 anos, ele fala através do Espírito Santo: nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação de sacerdotes, não é uma nação de levitas. Amém, irmão? É isso aí? Mas por que a gente gosta do negócio de levita? Esse negócio ligado com Israel. Gente, vamos chamar de sacerdote? Chama de músico, pronto, tá bom. Ô irmão, um músico, o que serve no ministério de música. Simples assim. Tá bom? Vamos lá? Até aqui, alguma pergunta? A gente vai eu vou abrir um espaço no final, a gente vai fazer perguntas e respostas. Tá bom, gente, você falou que eu não sou judeu, não sou israelita, não sou levita. O que eu sou? Sou o que sou. Eu coloquei algumas coisas que a Bíblia fala que você é. Primeira lá, qual que é? Tá bom para você? Tá bom? É melhor que levita, melhor que sacerdote, melhor do que qualquer título que você queira, melhor que você chamar de pastor, apóstolo, profeta. Qual que é o maior título que nós podemos ter? Filho de Deus. Amém? Segundo, herdeiros e co-herdeiros. Terceiro, abençoados por Deus. Quarto, amados por Deus. Quinto, geração eleita. Aleluia, glória a Deus. Se alguém falar, isso não é levita, o que você é? Você lembra dos 5. Se você não lembrar dos 5, lembra pelo menos um. Você fala, nós somos filho de Deus, rapaz. Filho de Deus, aleluia. Que gosta de música e vamos servir com música, aleluia. Até aqui tudo bem, irmão? Então tá bom. Estamos chegando no final. Nós falamos que ia até as 4h30? Estamos chegando no final da parte teórica. Mas eu não poderia terminar sem deixar algumas dicas para vocês. Dicas práticas para o ministério de música. Primeira, não queira ser o quê? Quem é guitarrista aqui? Guitarrista, cabeleira, levanta a mão. Isso. A gente tem o que com os guitarristas? A gente gosta de pegar no pé deles. Irmãos, mas não tem nada a ver. Por quê? É algo muito lógico. É muito lógico. É um instrumento de cara. É um instrumento de estar na frente. É um instrumento que mal executado ele atrapalha, não ajuda. Como qualquer outro instrumento. Mas a guitarra, ela se ligou na energia, a bichinha grita. Grita mesmo. Estou só usando como exemplo, irmãos. A gente, graças a Deus, é tranquilo aqui. Os guitarristas que estão aqui hoje é gente boa. Mas isso serve para o baterista, serve para o baixista, para o cara que toca violão e principalmente serve para quem canta. Não queira ser o centro das atenções. Nem tudo gira em torno de você. O ministério é um corpo, amém? Mas eu sou o líder. Se você for o líder sozinho, vai fazer sozinho. Faz sozinho lá. Não dá, né, irmão? É ruim, não é? É ou não é? Então, trabalhe em equipe. Segunda dica. Glória.
que está escrito ali? Quem canta, levanta a mão aqui agora. Mas levanta com gosto. Isso, aleluia, glória. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma palavra pastoral. Deixa para pregar quem for pregar. Eu digo por eu mesmo. O que eu já fiz com os pastores, meu Deus. Eu tinha um pastor em São Paulo que é o que cuidou mais de mim por longos anos da minha vida. O avô do Mateus. Gente, o que eu fiz esse homem passar não está escrito. O pastor precisa pegar a palavra 8 horas. Era 8h15, estava o Júlio Nogueira. E porque Jesus diz, e na palavra diz, e cantava, e porque Jesus diz, ele vai pregar. Ele que vai pregar, não sou eu que vou pregar. Amém, irmão? Então, assim, ministrar, uns irmãos lá na igreja, tentando ajudar, porque a gente erra, no começo você erra, mas você vai tentando melhorar. Ministrar, não necessariamente você precisa falar, ficar falando toda hora. Terminou uma música, vai começar outra, eu tenho que falar no intervalo das 2 músicas. Você não tem que falar, não é obrigatório falar, amém, irmãos? Poxa, terminou, pode rolar, pá. A banda já faz aquela dinâmica, começa, tal, vamos embora. Ah, João, posso falar um texto bíblico? Irmão, claro que você pode, né? Você não pode chegar lá, boa noite, irmãos. Não é isso, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Faz o que te foi proposto. Qual que é a proposta para o ministério de música? Música, amém, irmãos? Amém. Cooperar com os irmãos para que eles adorem a Deus e glorifiquem a Deus. E deixa quem for pregar, se você vai pregar e ministrar o louvor, glória a Deus, você equaciona um tempo. Mas caso contrário, lembra dessa dica aí, tá bom? A galera que canta aí. Segundo, dica para o Ministério de Música. Quem quer participar do Ministério de Música? Ô gente, ô filho, vai, funciona aí. Tem que ser crente. Ah, Juliano, você está de brincadeira? Ministério de Música não... Tem que falar que tem que ser crente? Tem, irmão, acredito que eu estou te falando, tem. Aqui vai uma palavra de orientação. Irmão, por favor, siga o seu líder, tá bom? O pastor na sua igreja, o líder do seu ministério de música, vai na vibe dele. Mas eu quero dar um conselho. Ministério de música não é porta de entrada para a igreja. Toma cuidado, por quê? Tem um irmão, o irmão ele vai batizar, quer participar do ministério de música, está no processo certinho. Vai batizar, está caminhando, está entrando. A pessoa às vezes chega na igreja, olha só o que aconteceu já várias vezes. Ele canta na noite, músico, top, o cara é bom, daquela voz que você até fala, ah, Jesus, aleluia, você já fala assim, né? Fala, isso aí cantando lá na igreja, irmão, foge disso, irmão. Não é por aí, não confunda talento com dom, não confunda as coisas, o que é espiritual vem do céu, amém, irmão? Ah, Juliano, nunca vou poder cantar na igreja? Não é isso, mas essa pessoa, por exemplo, converteu. Onde nós vamos pôr ele? No Ministério de Música. Deixa o rapaz dar pelo menos evidências de que ele é crente. Porque se você só quer um cantor, põe um CD. Mas você não quer pessoas ali ministrando a Deus, amém? Servindo a igreja, tem que ser crente, de preferência batizado. É uma opinião desse pastor que vos fala. Tá bom? Amém? Mais uma dica aí. Atitude é tudo. Gente, é para matar o culto. Vamos começar o culto. Olha aqui, vou começar o culto. Vai começar o culto. Boa noite, irmãos. Tá difícil a vida, né, irmãos? Tá difícil, Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor. Ô irmão, vai para casa, irmão. Vai para casa. É ou não é? Imagina o cara tá no contrabaixo ali, tá amargurado, tá chateado. Pode acontecer, lógico que pode. Aí o cara vai tocar a alegria do Senhor. E quem eu pego no pé, irmão, é os Beck. Irmão. O Beck tem que cantar naquela vibe. E nós vamos falar um pouquinho de Beck aqui rapidinho. Deixa eu falar, na hora do Beck eu falo. Então, atitude é tudo. Ter atitude não é ser falso. Você está no culto, você não está num dia bom. Já aconteceu comigo.
Eu falei, Jesus, hoje não estou bom para ministrar, não, Senhor. Irmão, por incrível que foi tremendo, foi tremendo. Que aí você fala, eu não posso nada mesmo, Senhor, eu não sou nada. O Senhor te usa. Converse com sua galera, a banda, fala, galera, vamos orar aqui, poxa, dá para orar por mim, pá. Você está ali para ministrar? Se você não está bem, então fala, galera, eu não vou ministrar. Avisa antes, por favor. Tá bom? Mas não chega lá em cima, aí você acaba de afundar o culto, entendeu? Para cima, irmão, para cima, gente boa, aquela coisa, oh, glória a Deus, aleluia. Ou vai começar na adoração, e não necessariamente o culto tem que começar com celebração. Não tem essa regra na Bíblia. Não tem essa regra na Bíblia. Você quer começar ali, ó, enche esse lugar, mas vem na unção do Espírito Santo, aleluia. Atitude. Outra dica para o ministério de música. Os meninos vão rir ali. Ensaiar é preciso. Tem alguém aqui que não gosta de ensaiar? O baixista está comigo ali, não gosta. Gente, eu estou com 42 anos de idade. Imagina quando eu chego no ensaio, o meu batera, o Abilton, ele vai afinar a bateria. Irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou. Eu não gosto de ensaiar e não vou ensaiar, irmão, vai procurar outro ministério para você. Vai fazer outra coisa. Não, lá na hora vai sair e tal. Tem algumas que saem, né? Acho que eles estão ali falando, eu vou pegar o Nogueira. Que a nossa banda Reunidos para Adorar tem um problema de ensaio, né? Mas no ministério local da igreja, irmãos, todo domingo nós temos ensaio. Todo domingo, eu sei que você tem também. Tá bom? Para ajudar, vamos lá. Próximo. Não invente. Faça o quê? Ah, mas o básico, irmão, que é a coisa mais deliciosa celestial, um básico bem feito. Aí você pega o cara da bateria, ele acha que ele está na unção do Jiraya. Ele vai, enche-se. Eles vão falar um pouquinho sobre isso, eu não vou entrar muito não. Ô irmão, poxa, o complexo bem feito, ensaiado, é legal, poxa, mas ensaia. Não, na hora Deus vai mandar e vai sair aquele solo. Não vai, irmão, não vai. Eu já tentei, mas não saiu. Então faz o básico aí. E uma palavrinha para os back vocal rapidinho. Galera do back vocal. Dicas para você, por favor, não faz aquilo. Não faz isso. Isso o que, pastor? Não pega esse microfone que a maioria das igrejas, que microfone que a igreja tem? Esse microfone se chama direcional, funciona a 4 dedos da sua boca. Aí o que nós fazemos? Põe aqui. Um fica aqui. É a foto ali, aqui. E outra aqui. Som, tá ligado? Tá ligado. Irmão, o som que você capta aqui não é o mesmo som que você capta aqui, porque tem uma membrana direcional aqui. Aquele microfone da foto, ele é multidirecional, é para aquilo ali. Mas a maioria, eu estou para afirmar que acho que todas as igrejas apresentadas aqui possuem microfones assim. Então back vocal, cante assim, tá bom? Outra coisa, de preferência, deixa eu te falar uma coisa, aqui é sugestão, viu, irmãos? Por exemplo, tem igrejas que tem coral como back vocal, top, benção. Mas assim, não tem coral, não tem abertura de voz, pá, usa 2 backs. Ajuda, limpa um pouco a banda. No máximo 12, nós chegamos lá na igreja a cantar com 4. Só Jesus na vida. 2 backs é suficiente. E mais a pessoa que está liderando. Estão entendendo, irmão? Beleza? Ah, mas Juliana, a gente não tem total de microfone. Canta com back então, vai escala. A igreja não precisa pagar o preço de todo mundo querer cantar sempre. Amém? Então, outra coisa, microfone na posição correta. Olha aqui, deixa Deus falar no seu coração. Esse microfone não foi feito para ficar. Não ficou, irmão, não rola, não adianta. E aqui, um dia eu ainda queria falar num seminário para pastores. Um dia ainda Deus vai me dar esse privilégio. Acha que o microfone ele foi feito para você usar ele assim. Ô, irmão, não foi feito para você usar um ângulo de 90 graus, assim. É assim, irmão, aqui,
4 dedinhos da boca é o melhor que dá. Às vezes quando eu estou tocando, eu sempre uso o pedestal, às vezes eu dou aquelas aqui, né? E fico, Jesus. Irmão. Ô, irmã. Os mesários, não esse aqui, o mesário daqui ele é benção, mas tem mesário que eles, o prazer do mesário qual que é? Na hora que vai cantar ele limar o beck, ele tira o som dos beck. Mas assim, por isso que eu digo, a maioria das nossas igrejas, a nossa igreja também tem aquele microfone, não essa marca, mas microfones condensadores direcionais. Então não adianta você pôr 2 pessoas ali, ó. Aí o cara fala, chega mais perto, vai beijar, irmão. Não, é uma coisa que não é feita para aquilo, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Irmãos, eu sei a realidade de igreja pequena, eu vim de igreja pequena. Às vezes nós temos só um leção ali, aquele microfone não é bom. Se não é bom, utilize o máximo dele. Ele foi feito para você cantar pertinho da boca, aqui, juntinho, uma pessoa, amém? É isso aí, vamos em frente. Por quê? Os backs está tendo, aqui vai... Jesus, segura esse relógio, meu Deus. Está havendo uma mudança sobre essa questão de back. Está acabando. Eu não vou cantar mais. Não, dá uma olhada para aquela foto ali. Tem quantas pessoas ali você está vendo no palco? 1, 2, 3. Atrás lá 4. É uma foto da Hilson. Só para você não ficar... Da Hilson. Quem que está cantando ali? Todo mundo. Então está acabando essa questão. O líder... E os backs atrás, sabe como é que é? Na igreja também, você fica ali mais para trás, os backs, cantando. Acabou, estou tentando, mas alguns backs, eles têm uma resistência. Junto aqui, ó, na mesma linha, aqui, ó, junto, um ministra uma canção, o outro lidera outra canção, e vai, puxa, eu tenho timidez. Não faz uma música, um pedaço de uma música, e vai migrando para isso aí. Tudo bem? Tenho mais valores do que regras. Eu tenho uma regra lá na igreja. Eu não gosto muito de regra, irmãos. Eu não gosto muito de regra. Prefiro valores. O que é valores? Regra é, se você não ensaiou, você não toca. Valor, eu quero entender por que você não pôde vir no ensaio. E numa conversa, não tem problema, pode tocar. A gente tem uma regra, se você está escalado no domingo, você toca de manhã e à noite. Algumas pessoas não podem vir de manhã, me procuram. Alguns são folgados, não vão de manhã e aparecem na caruda à noite. Mas irmão, o que eu penso? Olha só, de manhã, eu acabei de acordar, 9 horas, os irmãos, eu olho para a casa dos irmãos, os irmãos ainda estão espreguiçando. Eu vou meter uma guitarra moendo. Aquele som da noite, eu não preciso disso. Então, contorne os valores. A galera fica esperta lá. Ele está escalado, eles vão, na maioria das vezes eles vão. Porque não pode ir, avisa. Mas você ter valores do que regras é melhor, isso leva tempo, tá bom? E por último, perguntas e respostas. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmão? Ô, irmão, ou você entendeu tudo, eu acho difícil, ou eu não expliquei nada. Brincadeira. Mas você quer perguntar alguma coisa? Irmão, não é fácil. Se tem uma raça, eu estou no meio, que vai ter um quartinho para um tratamento no céu, é músico. Não é fácil. Porque, irmãos, é inevitável, músico trabalha, mexe com a sua alma, com tudo. Coisas boas e coisas ruins. Mas assim, nós vamos dar alguns exemplos, depois no outro módulo de prática de banda. Quem está tocando, se você fala assim para ele, abaixa. Nessas horas eu sou um pouco autoritário, um pouco só. Mas vamos supor, se você não está tocando, você está lá no fundo e você fala para a pessoa abaixa, ela tem que ter uma noção do quê? Se ela está lá tocando, ela não sabe se está alto, de verdade, não sabe, a não ser se ela usa ponto.
Na igreja a gente está migrando tudo para ponto, só está faltando o baixo e está faltando a bateria, só. O resto tudo no fone. Irmão, no começo isso é terrível, mas Deus seja louvado pelo ponto. Né? Que você, o cara quer reclamar do som? Fala com o mesário. É o mesário que é o culpado de tudo. Mas como na maioria das igrejas é tudo no cubo, e ligado em linha ou não, tem que ter uma liderança nessa hora. Se você fala como amigo, você é o guitarrista, o cara é o baixista, mano, abaixa um pouquinho aí, tá estralando, tá batendo no peito, velho, o baixo. O cara não abaixa, fala de novo. Aí você chama o líder do ministério de música. Fala, irmão, não dá. E de preferência com ele junto. Fala, estou pedindo para baixar, não abaixa. E o líder, nessas horas é que precisa daquela figura do líder. Irmão, aí Irmão, eu sei o que você passa, eu sei. Não desista. Boa. Chame o pastor. Fala de novo. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Eu estou falando sério. Quem toca com cubo, nós já tocamos. O Mateus, ele tinha um cubo, um dos melhores, muito bom cubo. Eu queria matar ele, o baterista queria matar ele, porque ele estava ali, ele tocava. Era um som terrível, mas se você está perto do cubo, você não percebe. Quem está mais longe, por causa da amplitude do som, é que percebe. Então, tem que ter um coração, falar, puxa, eu vou abaixar. E às vezes é porque ele quer ser o centro das atenções. Eu quero acreditar que é poucas as vezes. Mas é porque a pessoa não tem mesa. Ele está ali tocando o baixista, ele está do lado da geladeira dele. Mano, você fala, tá alto. Ele fala, imagina que tá alto, eu estou aqui, ó. Vai no fundo, onde o grave mói. As irmãzinhas estão assim, ó. Está tendo choque, cara. Meu Deus. Hartic. Eu imagino. Eu vou deixar o baixista, ele vai. O Aldo tem uma vasta, assim, muita experiência, já tocou bastante. A gente vai falar um pouquinho da prática de banda sobre som no segundo módulo. Mais alguma pergunta? Falei alguma coisa, alguma loucura? Se eu falei, irmão, não tem problema não, procure o pastor, depois o líder, os líderes dos ministérios te ajudam. Entendi. Olha, deixa eu dar minha experiência, assim, o meu cunhado que me introduziu ao Ministério de Música, eu vim do interior de São Paulo, ele falou, cara, vem tocar com a gente. Eu já não toco, ainda não toco bem violão, mas eu tocava pior ainda, tocava 3 notas. Foi um caminhar. Eu primeiro tocava violão, eu ficava lá atrás, eles me deram um cubo, o volume era entre o 0 e 1, eles colocavam, estou falando sério, irmãos, era no meio só. Mas eu amava estar ali, eu tocava e aí ele falou, vamos cantar, eu fui progredindo e se viu um dom para aquilo, porque às vezes você está tocando um ponto interessante, irmãos, nem todo mundo que canta, ele vai estar liderando lá, ele não quer. Ele não tem a facilidade de, por exemplo, cantar, falar, orar e tocar. Já não é fácil você tocar e cantar. Mas a pessoa que está ali no back, não, você vai ministrar. Aquilo que eu falei, né? Está acabando o back, eles vão estar à frente. Mas às vezes, por exemplo, a Betel tem uma pessoa muito. Vocês conhecem o Ministério do Betel? Lá tal. Tem uma japonesa, tal, ela sempre canta do lado. Ela está sempre olhando para a tela do lado direito. Né, assim, está ali no esquerdo no palco. Eu nunca vi ela liderar nenhuma música, nunca. Mas ela arrebenta, ela canta sim, mas ela não lidera, porque talvez ela fala, não, eu não tenho um chamado para, por exemplo, falar,
Porque, irmãos, olha aqui, irmãos. Quem vai falar, para, por favor, de inventar versículo. Tem uma galera que eu estou ajudando. A pessoa vai falar, ele vai compondo o versículo. Ele não tem a palavra ainda. E vai ficando um negócio doido. Então, é assim, quando a pessoa está pronta, quando ela já caminhou, ela está no ministério, ela tem segurança com o microfone, ela não tem timidez, e o líder ele vai percebendo, fala, poxa, ó, essa pessoa aí vai ser um bom líder de adoração, ele vai liderar bem, ou ela vai liderar bem, e vai introduzindo uma música, 2 músicas, depois de alguns meses, ela mesma vai estar, poxa, posso cantar, posso liderar 2? E aí, qual é a melhor resposta, irmã? Isso é uma particular, a igreja é uma boa resposta de Deus, é uma voz de Deus. A igreja fala assim, olha, bom, às vezes a igreja fala, não rola. Não é uma regra, mas normalmente a igreja ela tem uma percepção boa. Não sei se eu respondi. Sim. Fazer outras coisas também. E aí há um processo de competitividade dentro do ministério, às vezes. Mas aquele lá, não, não é possível, aquele não pode fazer isso, tal. É complicado, isso gera um clima meio... Eu entendi. Assim, Leonardo, tem um princípio, irmãos, dê oportunidade para todos. Dê oportunidade para todos. Todos. Irmão, quero liderar. Você quer, filho? Vem, caminha comigo, vamos lá. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático lá comigo. Eu tenho uns meninos que tocam guitarra. Eu tenho 3, né? Não é o Mateus, né? Mas tem 3. Um despontou. Tem 2 lá que assim não é o chamado. A pessoa, você vê que ele não tem aptidão. Mas a pessoa, ela faz com tanto amor, ela ama estar ali, que o dano de você tirar é muito maior do que você ali. Então simplifica a música para ela, abaixa um pouco o volume dela, né, a banda perde um pouquinho. Um outro, para você ter uma ideia, o terceiro guitarrista sumiu. Chamei ele no WhatsApp, ligo na tenda, chamei no WhatsApp. Eu falei, filho, pastor, estou com um pouco de depressão, mas é assim mesmo. Eu vou aparecer de novo, tal. Eu falei, meu Deus, amado. Mas assim, é uma pessoa que chegou a pedir oportunidade, e você dá oportunidade, porque dando oportunidade você consegue ver se ela vai do violão migrar para algo, né? É espontâneo. O líder, ele tem que ter isso, ele tem que ter essa percepção. Ou aquele que quer fazer tudo, que na realidade você olha e você fala, mano, é como Laodiceia. A pessoa acha que sabe tudo, mas na realidade, quando você toca na pessoa, você não sente vida. Fala, irmãozão, na boa, cara. Pô, já teve pessoas que passaram mensagem de música lá, músicos assim, cara top, meu. Passou um cara no teclado lá, às vezes eu me atrevo a tocar teclado, eles deixam. Pé de galinha, né? Ajuda no teclado. Mas passou um cara lá que o cara era um fenômeno. Na minha percepção, pastor, espera um pouco. Eu estou falando porque o meu pastor, né, ele já falou de púlpito e tal, mas espera um pouco. Não, o cara, pôs o cara. Pô, foi igual fumaça, não durou meses, sumiu, tá, acabou a vida, acabou o casamento, acabou tudo, e não virou nada. Por outro lado, eu entendo o pastor, ele está dando uma oportunidade, a pessoa já era crente, então o líder ele tem que estar atento, Boa tarde, irmãos, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer enorme. Deixa eu só cronometrar aqui os 15 minutos para ninguém depois bater em mim no carro. Meu nome é Hamilton, há 15 anos que estamos no ministério, caminhando junto com o Juliano. Ele tem o prazer de tocar comigo e eu tenho o prazer de tocar com ele.
São 15 anos servindo ao Senhor, trabalhando para a obra dele. O objetivo é o ministério de Jesus. Não somos profissionais, temos trabalho. O Juliano fez essa pergunta. Somos assim como vocês. Temos um trabalho numa empresa, o Juliano na dele, o Aldo, o Matheus. Trabalhamos o dia inteiro, à noite, nos cultos de quarta-feira, domingo. É uma vida igual a de vocês, com relação à música. Então, por isso que eu acho muito legal essa troca de experiência. Porque é simplesmente aquilo que nós temos aprendido com Deus, com o ministério, com a igreja, ao longo de tantos anos, que a gente vai tentar compartilhar. Tá legal? Eu vou falar um pouco especificamente do instrumento da bateria. Para aqueles que não tocam bateria, não tem problema, você toca com um baterista, ou você canta com um baterista. É legal você ter alguns conhecimentos sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o papel da bateria na banda. O papel principal da bateria. Não é pegar pó em cima do púlpito, não é ficar no meio e jogo de luzes. Eu já vi igrejas que tem jogo de luzes na bateria, né? O papel principal da bateria na banda é ditar o ritmo. Esse é o papel principal da bateria, ditar o ritmo. Então, é muito importante, principalmente para os bateras. Já conheci alguns aqui, a gente conversou, teve um papo lá fora. É muito importante a gente lembrar disso. Estamos aqui para ditar o ritmo. O ritmo o que é o ritmo? Samba. Isso é um ritmo. Rock, pop rock, forró. A gente não toca forró aqui, né? Mas com certeza, se for para a Assembleia de Deus lá no Recife, vai tocar forró. Ou para Nazareno no Recife, vai tocar forró, irmãos. Então, o ritmo, quem dita é o batera. Precisa tá definido isso. Esse é o papel principal do baterista. E o andamento. O andamento, quando a gente fala em andamento, a gente está falando na velocidade. Tá legal? Não dá para a gente tocar uma música lenta, como, por exemplo, Grande é o Senhor. Esse é o andamento da música. Na vitória. É aqui que vai. Se o batera puxa, grande é o Senhor em quem nós temos. Esse é o andamento da bateria. Não vai dar certo, porque a música está pedindo para você tocar lá atrás. Então, o andamento da música é dado pelo batera. Tá legal? Essas duas partes principais. O ritmo, se você vai tocar um rock, um pop rock, o qual que é, e o andamento. É o batera que dá. Uma dica. Andamento e ritmo, essas duas coisas, infelizmente, para aqueles que não foram, como o Juliano falou, que não foram tocados pelo papai e tiveram o dom, tem que estudar. Não tem outro segredo. Não vai vir por osmose, né? Não vai vir que nem no Matrix, por download. Não vai vir de outra forma. Tem que estudar. Eu estava batendo um papo com os irmãos ali e a gente comentou, né, sobre, infelizmente, os músicos lá fora se dedicam muito mais do que os músicos da igreja, né? Infelizmente, os caras, eles se dedicam mais e o propósito deles nem é o propósito maior que nós temos, que é adorar o nosso Pai. E, infelizmente, é uma prática cristã de estudar menos. O pessoal lá fora, infelizmente, ganha disso da gente. Os caras se dedicam e vão tocar no rodeio, vão tocar para qualquer outra coisa que não é para o Rei dos Reis. E a gente precisa ter isso como mente. Milton, não tenho condições de pagar um professor. Faz como o Varão ali, estuda na internet. Hoje a gente tem uma flexibilidade muito grande, né? Tem aulas práticas no YouTube, tem livros que você pode baixar, tem muita coisa que você pode pegar com isso. Sempre é legal, eu estou falando sobre a minha experiência. Eu já deixei de estudar como professor há muito tempo, estudei no meu início, depois eu parei de estudar como professor, mas trimestralmente ou semestralmente
Eu vou a São Paulo, tenho muitos conhecidos, bateras que tocam com a Ademar, a batera que toca com a Priscila Alcântara, alguém deve conhecer, a Rayane Martins. Eu pego aula com esse pessoal, aulas pontuais, que você vai aprender algum ritmo, algum groove diferente, alguma levada diferente, alguma virada diferente, mas você precisa continuar estudando, porque você vai aplicar isso no seu ensaio, no seu culto, a forma que você vai adorar a Deus aqui. Tá legal? O tempo é muito importante. Quando a gente fala de tempo, o seu estudo precisa ser feito com metrônomo. Todos conhecem metrônomo. Todos detestam metrônomo, é verdade? Mas precisa, principalmente o baterista, eu aprendi, o metrônomo é igual o despertador que fica do lado, que te acorda todo dia. O metrônomo tem que estar do seu lado todo dia. Não dá, muitas vezes a gente não tem na igreja uma condição de a banda inteira tocar com metrônomo. Mas o batera, ele precisa todo o seu estudo ser com o metrônomo. O baterista os bateras aqui, quem são? Levanta a mão aí. Só os dois? Você também, não é? Quer? É batera também. É importante ter o metrônomo, e isso ficar dentro de você, porque eu vou falar uma coisa para você, até no seu dia a dia, o baterista, ele anda no tempo. Não é brincadeira não. O baterista nem andar, ele anda fora do tempo. Quando você está andando, você está ouvindo uma música, você está ouvindo um pop rock, você está andando no tempo. Você está ouvindo uma música você ouviu um baterista com fone, ele está andando calmo, ele está ouvindo uma adoração. Porque ele está no tempo, ele não sai do tempo. Precisa ter, o metrônomo fica com você, porque como a banda normalmente não vai usar essa prática de o pessoal não vai ter o clique ali, né, na orelhinha, o que vai acontecer? O que pode acontecer com a música? Você vai tocar a música, você começa tocando a música numa velocidade, vamos falar aí de 50 BPMs, e você termina a música com 80, 90 BPMs. Para vocês terem uma ideia, eu falei do Grande é o Senhor, você começa tocando Grande é o Senhor, bem suave com a igreja, todo mundo gostando, e aí, quando chega no coro, que é a parte que puxa, normalmente o cara faz uma virada para subir, o queremos o teu nome engrandecer, já está... Teu nome engrandecer, a velocidade já foi lá em cima. Por quê? Porque não estudou lá atrás com o tempo, aí o cara não consegue controlar o tempo. Por isso que eu falei lá atrás que o papel da batera é o timing, é o andamento. Meu amigo, se você puxar, a banda vai, os caras vêm com você, no final da música você está tocando axé. Se você deixar, se não segurar, vai embora. Então, muitas vezes, você tem que segurar aqui. E segurar a velocidade não é fácil. Não é fácil. 90% dos bateras não seguram o andamento. É um defeito. Mas precisamos praticar isso, porque faz diferença na música. No final, principalmente se você gravar, a gente tinha uma prática legal de gravar os cultos, ter o áudio. Depois a gente ouvia, colocava no metrônomo, puxa vida, que feio, né? A gente começou tocando no andamento, a música terminou muito rápido. E aí fica difícil até para o pessoal cantar. Não dá tempo de respirar. Olha para você ver como a bateria não segurou o tempo, a banda não segurou, o Beck está sofrendo, suando, garganta. Ele não consegue, o diafragma não consegue nem puxar o ar, porque não tem tempo mais na música. Ainda mais se é uma música com muitas palavras, amigo, sofre. Acho que está acabando meu tempo. Levada. Levada é um ponto muito importante. Mais uma vez, requer estudo. E tem que tentar não ser igual. O que é uma levada? O Aldo segura aqui. Você segura aqui para mim? Uma levada, a levada da música, se fosse uma levada simples que vocês conhecem, aí eu vou fazer bem baixinho para não atrapalhar.
Isso é uma levada. Todo mundo já ouviu isso aí do seu baterista, né? Agora, você tem várias formas de tocar essa mesma levada. Isso aqui entra em várias músicas. Você pode tocar de várias formas. O importante é você ter variações de levadas. Então você pode tocar isso aqui. Esse cara tem que ser linear, né? Você vai tocar isso aqui. Essa é a sua levada. Toque a sua música desse jeito. Uma outra música que você for tocar, toque de outra forma. Para isso você precisa conhecer outras levadas. E aí vai ser... Já mudou, é outra levada. Se você pegar uma outra... Várias levadas que você pode tocar a mesma música. Por que é importante? Porque às vezes você vem num culto, você toca 10 canções, a batera tem uma levada. Se ele tocar bonitinho, certinho, amém, ficou legal. Mas a gente querer melhorar, é importante que você estude, tenha outras levadas, para que você não toque todas as músicas com a mesma levada. Então você varia, normalmente varia-se bumbo ou varia-se caixa, para que você tenha, para que a música não fique igual, porque senão é engraçado que às vezes o pessoal pergunta assim, principalmente quando eu estava no início, que eu só tinha uma levada só, irmãos. Aí tocava tudo, tocava grande ao Senhor, Ele exaltado, ao único, ao que é digno, tudo era a mesma coisa. Aí o irmão chegou, que música tocou hoje? Eu falei, cara, parece que você tocou uma música só, porque tudo é uma mesma levada, aí fica uma coisa única. Então, ter essa variação de levadas, que você vai aprender isso estudando, conhecendo outras formas de levar. Até o pessoal da banda pode ajudar. Viu que o batera, pô, meu, você fez essa levada na outra música, vamos inverter alguma coisa? Dá uma dica para o batera. O que eu falo para o pessoal se você quer saber se você está com pouco repertório de levada, anota a levada, né? Veio para o ensaio, que música que é? É tal nota. Bem, eu fiz tum pá, é isso aqui, tum pá, tum pá. A próxima, pô, tum pá de novo. Você vai anotar, você vai ver, poxa, eu toquei tudo a mesma coisa. Vai para casa, vamos procurar umas levadas diferentes para tocar umas músicas com levadas diferentes, entendeu? Porque a levada que você fizer vai mudar o que o baixo vai fazer, vai mudar o que a guitarra vai fazer, o que a guitarra vai fazer, entendeu? Nós somos os caras, batera é o cara mais feliz do mundo. A gente consegue levar isso na bateria, mas você precisa ter um repertório, senão a banda vai acabar fazendo tudo igual, beleza? Amém. Mais um ponto importante, virada. Os antigos, eu seguro um pouquinho, tá doendo o bracinho aí, né? Os antigos chamavam de repique, é uma palavra muito feia para o que é, chama-se virada. Virada, o nome já ajuda a dizer o que é, ele está virando para alguma coisa. Então, viradas se usa na introdução, para entrar na música, ou para entrar na introdução, ou da introdução para a primeira estrofe, ou da primeira estrofe para o coro, ou do coro para a ponte, ou da ponte para o solo, independente, mas são partes que você vira, por isso virada. Um erro básico de muitos bateristas é colocar virada em cada fim de compasso. Ou no meio do compasso, ou onde puder ter. Por quê? Porque virada é o que a gente estuda muito. Porque a maioria dos exercícios de bateria, os rudimentos, os paradiddles, todas as técnicas, você aplica em viradas. E aí você quer fazer virada em tudo quanto é lugar. Só que a música não pede para fazer isso. Quando você vai ouvir um CD no carro, qualquer CD que você vai ouvir, se atenta à bateria, o cara não faz virada o tempo inteiro. Ele faz as viradas onde precisa ter a virada. Então, não casa você querer colocar virada para fazer, já deu meu tempo. Não casa você querer fazer virada no meio da música, né? Então, pegando o exemplo de novo do Grande ao Senhor, segura aqui, Aldo. Se você pega o Grande ao Senhor, a música inteira no início, canta aí que você é melhor que eu.
Senhor, e muito digno de louvor. Nós estamos no meio da música, não tem virada aqui. Do nosso Deus, Não tem isso aqui. santo monte, Não casa, a música não pede. a alegria E vai embora. de toda a terra. Mas se você quiser estragar a música, aí você coloca a virada. Essa parte da música inteira é parte da música. Onde vai ter a virada? Queremos? Antes do... Deixa a música fluir. Aleluia. Porque se a música não fluir, irmão, você vai poluir a música. Às vezes pode acontecer o seguinte: você está no ensaio, o pessoal fala: a música está muito vazia, vamos preencher. Pessoal, preencher a música, o primeiro não pode ser o baterista. Outra coisa, a importância de delay. Delay para mim é o efeito que eu mais gosto. Eu também. Então você vai tocar alguma música, vai fazer sem delay. Com delay, se torna muito mais ritmo, muito mais detalhe no seu som. Até quando você vai... ele preenche muito mais. Outro lance é reverb também, que aí deixa o som gigantesco. Tipo, para a guitarra parece um mundo de som. E aí fica aí. Então, para mim, esses 3 efeitos, hoje nas igrejas, são os essenciais. Falando de solo agora, como eu já falei, eu já fui guitarrista, eu já fui roqueiro, muito roqueiro. Eu comecei na guitarra fazendo violão, fiz 3 anos de violão, depois comecei a tocar guitarra por conta. Aí eu fiz 1 ano de técnico em música e fiz guitarra durante esse 1 ano. Aprendi muita coisa, muita escala e essas coisas. Só que são coisas que é muito difícil usar na igreja, porque hoje a gente toca coisas muito diferente, muito mais quadradas, muito mais padronizadas, assim, tipo, você não vai conseguir usar numa escala, você não vai poder, tipo, essa nota já é feia e é umas coisas que os guitarristas gostam. Então é um solo muito mais quadrado, muito mais, tipo, harmonioso do que fritação ou muita técnica. Então eu sempre falo que o menos é mais, em tudo, na verdade. Em tudo na igreja o menos é sempre mais. O menos bem feito conta muito mais do que o cara demonstrar muita técnica e muita sabedoria no instrumento. Aí eu fiz esse 1 ano de técnico em música, aprendi muita coisa, mas muita coisa não inútil, óbvio que não, mas que eu não utilizo na igreja. Aí eu comecei a estudar muito mais as coisas que eu consigo utilizar na igreja, como esses shapes de acorde, por exemplo. O cara vai fazer um dó, ele faz assim, um sol. Eu quero dar alguma coisa diferente na música, eu faço assim, um sol, um dó, si menor, terceira. A terceira dá o caráter pro acorde, porque é ela que determina se é maior ou menor. A quinta é sempre maior, então a quinta é isso aqui. Não fica detalhista o som. A terceira cabe muito mais. Então eu coloquei um reverbzinho aqui, o mais leve. Dá para colocar mais reverb. Eu uso modulado. O shimmer é um negócio que enjoa. Nossa. E quando saiu esse efeito shimmer, falei, nossa, agora que eu excluo o tecladista da igreja. Nunca mais vai precisar vir. Mas, nossa, começa a encher o saco o som e eu prefiro sempre o modulado. Para um exemplo de um solo assim que eu falo onde o menos é mais, eu vou colocar uma música. Que eu amo o solo dessa música de paixão e um guitarrista falava, nossa, que nada, solo não é nada.
Então é por isso que eu falo que o menos é mais. O cara poderia fazer um solo estrondoso e colocar várias notas, mas ele decidiu harmonizar junto com a banda para ter o que a banda precisava, o que a banda almeja. Então era isso que eu ia falar. Se alguém... Volume de guitarra. Faz o que seu líder mandar, porque se depender de você vai ficar aumentando, até ouvir só você. Então, respeita os caras. E é isso. E você precisa ouvir todo mundo, né? Você precisa ouvir a banda inteira. Todo mundo precisa te ouvir. Então, banda é uma coisa que é uma família respeitosa ali, que todo mundo precisa se respeitar. Então, tomem cuidado. Se de alguém tiver alguma dúvida... Sim, a pentatônica de Lá menor eu fiz aqui, eu coloquei uma nota fora da harmonia de Dó, que a galera usa, que é o Blue Note. Então, cabe em muitas coisas, mas dentro da igreja é difícil, sabe? Aí eu chamo o pastor. Ou o cara vai no banheiro, se abaixa um pouquinho ali, se ele não perceber. Mas ó, deixa eu só entrar num ponto desse aí, por exemplo. Eu conheço, há um ministério que é uma referência para mim. Eu vou responder um pouco o que a irmã falou. Há um ministério que é uma referência de igreja para mim, a Wiener. Todo mundo conhece Wiener aqui? Quem não conhece o ministério Wiener, levanta a mão. 1, 2, ok. 4, a Wiener. Vocês precisam conhecer. Deixa eu recomendar. Procure. Por quê? São instrumentistas de alto nível. Alto nível. O baixista deles é produtor. Tá? Quando você vê eles tocando, eles tocam simples. Você olha e fala... É simples e é proposital. Por quê? É uma música para a igreja. Então, por exemplo, o cara que lidera, ele está liderando... e ele toca guitarra. Um exemplo, não sei se o Léo ministra com guitarra, mas o Mateus está lá. Ele está ministrando, imagina ele falando, vamos adorar ao Senhor. Você acaba puxando a atenção, não para o que a música está dizendo, mas para o seu solo. O mesmo para a batera, para o baixista, você entendeu? Então, o Mateus colocou algo muito legal. Solo, dá para ter solo? É lógico que dá. Por exemplo, você canta quebrantado, tem uma parte que a gente faz, a guitarra vem e faz um solo na música, mas é um pedacinho que ela não rouba a atenção total da mensagem da música, beleza? Mas eu não sei. Isso aí, por exemplo, solo assim, quando você cuida para fazer, é uma ministração do guitarrista, o guitarrista coloca o coração naquilo. Então isso é muito legal de fazer. Mais alguma? O irmão ali, pergunta. Eu falo por mim, não. Por mim também, não, eu não sei tocar guitarra. É muito diferente. Ele leva uma batida de para cima e para baixo e faz algumas coisas assim. Guitarra normalmente é para baixo. Você vai ali, E eu tô tendo que me adaptar a isso, galera. Eles pegam no meu até pé. porque hoje em dia o violão também está começando a fazer isso. Está começando a parar aquela cultura de violão leva a música. Então ele sempre está preenchendo. O violão está ali acompanhando a banda. Então não, é muito, muito diferente, mano. Claro que quem toca um excelente violão, João Alexandre, o cara estudou muito mais que quase todos os guitarristas aí. Mas a guitarra tem a parte da melodia e o violão tem menos. O violão é mais harmonioso e a guitarra mais melódica, faz os riffs das músicas, os solos. Deixa eu ajudar vocês, pessoal. Como a maioria talvez aqui são igrejas pequenas, o que a gente fala muitas vezes é uma prática, por exemplo, quando você tem uma banda, por exemplo, o Mateus congrega numa outra igreja, né? Ele congrega na igreja batista. No dia a dia nosso de igreja, por exemplo, eu vou tocar e o meu guitarrista, ele não é do nível do Mateus, vamos dizer assim. Por isso que às vezes o seu instrumento ele vai para frente, ele não deveria, mas ele vai por uma necessidade. O Aldo deu um exemplo legal. Quando eu saio só nas 3, eu não manjo o solo. Já me arrisquei, não manjo porque eu toco violão, ministro, oro, pensando, e eu não consigo pensar no solo. Então o Aldo às vezes ele preenche isso.
Então, às vezes na sua banda, lá na sua igreja, você tem 3 instrumentos, basicamente. Não vai chegar lá, por exemplo, puxa, o meu é violão e eu não... o violão não é para fazer solo. Vai da necessidade da sua realidade, vocês estão entendendo? Às vezes a sua banda é só violão e bateria. Eu vou a um extremo aqui. Faz aquilo com que você tem, né? A gente está colocando aqui, por exemplo, a gente não tem tecladista aqui, mas a gente poderia ter um tecladista, ter 2 guitarras. A gente acha esse conjunto aqui suficiente. Então eu estou tentando trazer o violão mais para trás, porque eu tenho uma guitarra que ela dá conta. Mas às vezes você vai tocar lá na Maranata, o teu guitarrista ele não dá conta. Então você precisa vir com o violão. A igreja precisa ter uma base bacana. Sim, a gente vive esse exemplo. Não tem tecladista. Meu tio, para começar, faz um pad aí. Quem que vai fazer? Não é o batera, tem que fazer. Então, aí o Gui também vai da necessidade. Mais alguma pergunta? Mais uma coisa para ajudar vocês, nós vamos partir para a última parte. Deixa eu falar. O Hamilton colocou algo que até tocou meu coração. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente está trocando. Nós somos iguais. Você trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, eles trabalham. Então a gente está na mesma pegada. Talvez a gente só está mais tempo, num determinado tempo da vida a gente se dedicou um pouco mais. Coisas que você também pode fazer. Não é nada diferente. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes você está olhando para cá, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. O Hamilton ele tem uma caixa. A caixa do Hamilton, ele leva por onde ele vai. É uma caixa diferenciada, né? Aquela caixa ali custa talvez o valor dessa bateria toda, talvez, Hamilton, ou um pouco mais. Ele pagou muito dinheiro naquela caixa. O Aldo tem um contrabaixo caro. Esse é o Fender Jazz. É um Fender Jazz. É carinho esse instrumento. A guitarra desse cidadão aqui é uma guitarra cara, né? É uma tele americana top. A pedaleira que ele tem é caríssima. Esse é um violão caro. Aí você olha, deixa eu falar, porque nós já passamos por isso. Aí você olha o cara tocar, você fala, puxa, mas olha o equipamento que ele tem e tal. Se o Hamilton falar a bateria que ele começou a tocar, vocês vão dar risada. O violão que eu comecei a tocar, era horrível, né? O baixo talvez do Aldo, o Mateus, eu sei a guitarra que ele começou a tocar, era difícil. Então não se desanime por isso nunca, nunca. Amanhã é dia de culto, amém? Quem vai estar no culto amanhã aqui na sua igreja? Glória a Deus. Louve a Deus com paixão com o instrumento que você tem, viu? Porque vai passar um tempo e você vai investir, você vai comprando, vai trocando, vai querendo o melhor, e eu acho isso muito bom. Não seja aquele crente assim, não, esse violãozinho tonante aqui já está bom, o Senhor olha o coração, sai fora, não entra nessa não. Queira ter sempre o melhor dentro da sua condição para o Senhor, amém, gente? Então não olha, ele faz, tipo, Mateus faz tudo aquilo porque ele tem aquela pedaleira. Eu sei como ele começou, os pedalzinhos que ele tinha lá, que era irritante, né? Mas ele começou naquilo, o Aldo, o Hamilton, começou naquilo que Deus tinha colocado na mão. E você lembra de um texto? Foi fiel no pouco e sobre o muito, né? Não que é o muito, mas a gente quer trocar. Eu estou a fim de tocar violão, eles querem trocar sempre para o melhor, né? Mas não se desanime por isso, pessoal. Muito pelo contrário, amanhã no dia de culto você fala, Senhor, esse é o baixo que o Senhor me deu, eu vou tocar com alegria, amém? Amém. Nós vamos partir por uma parte agora, bacana. A gente vai pegar uma música e nós vamos fazer aqui algumas coisas, destacando eu precisava do meu celular, sabe? Só para eu lembrar da ordem, hein? Pera. Não precisa. Não precisa. Ela fica brava não, filha, ainda bem. Isso. A minha colinha aqui. Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Valeu. Então, nós vamos pegar uma música nossa, né, do nosso último CD. Depois, se você quiser ouvir, está no Spotify, Deezer. Você procura lá Reino de Amor, ou Juliano Nogueira, ou Reunidos para Adorar.
nós temos 2 CDs, né? Não estamos aqui para falar de CD, mas só para você ter uma ideia, talvez você não vai conhecer a música. O importante não é você conhecer a música. Nós queremos pegar ela e mostrar na prática tudo o que nós falamos aqui. O que fazer e o que não fazer, e vamos ver no que vai dar aí. Tá bom? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Então tá bom, pera um pouquinho. Então a gente vai começar a pegar o Reino de Amor. O primeiro é a guita, mostrando com efeito, sem efeito, a introdução, tá bom? Então, nós vamos tocar a introdução de uma música chamada Reino de Amor, é nossa autoria. Nós queremos mostrar o que para você? O que é uma guitarra com um efeito bem colocado. Ela dá uma diferença bacana. E também o que é tocar num beat, o tema que o Hamilton tocou, que é andamento e ritmo aí. O Matheus está usando um delay junto com um reverber, né, bem equacionado. Você viu que ela dá um tchan. Nós vamos fazer a mesma coisa com uma guitarra que talvez você vai tocar e não vai pôr efeito nenhum. Eu não preciso de pedaleira, guitarrista que é bom é no braço. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas olha só como que fica. A gente vai tocar cozinha e violão bem mais baixinho. Dá uma atenção aí na guitarra como ela fica sem nada. De novo. Deu para perceber a diferença? Se não deu, quer ver só, Matheus, faz só a guita. Eu vou fazer um fundo de violão com o efeito. Só o chimbal marcando ali tá bom. Ó. Consegue no meio tirar o efeito? No meio? De novo, com efeito. Sem o efeito. Aí fica. Galera, um simples pedalzinho de delay não te custa caro, tá bom? Então a gente quis mostrar, não entra nessa vibe, não, guitarrista bom, ele é na guitarra pura, cru, tudo bem, mas você não vai conseguir dar aquele efeito. A guitarra ela vai ficar e você vai falar, puxa, tá muito agressiva. Não é o efeito mal colocado, beleza? Tranquilo?